Olá amigos, estamos começando o terceiro vídeo da nossa oficina de videomaker. Não é isso? Um projeto contemplado pelo Programa Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Vamos lá? Temos muita coisa para ver. Vamos começar falando de fotografia, gravação, mas vamos falar de fotografia, de composição. Composição é o seguinte, você vai pegar sua câmera para fazer um vídeo. Se você vai colocar esse vídeo no YouTube, você vai trabalhar na horizontal, se for no caso o celular. E se for uma câmera fotográfica ou uma câmera de vídeo, ele já faz isso na horizontal. O ideal é que você grave na horizontal. Por quê? Para cobrir a tela cheia. No caso do Instagram, que usa vertical, você vai fazer uma coisa específica para o Instagram. Porque senão o que acontece? Senão vai ficar aquela tarja de um lado ou de outro, né? A televisão mostra muito isso. Às vezes as pessoas mandam vídeos feitos na vertical, então tem que colocar para você assistir a tela inteira, tem que encher com nada dos dois lados, com aquelas duas barras, e você não ocupa a tela inteira. Na horizontal você tem o 16:9, formato 16:9, você cobre toda a área, não é isso? Visual, principalmente das televisões nossas, que são widescreen, são horizontais, não é isso? Agora, quando eu falo de composição, você pode dar uma estudada nisso, procurando vários tutoriais na internet. São regras de composição, são regras de fotografia. Por exemplo, uma delas, você divide a tela, divide o retângulo em 3 na horizontal e em 3 na vertical. Então fica como se fosse um jogo da velha. Os pontos onde essas linhas se cruzam são os terços, né? Na horizontal e na vertical. As coisas importantes da tua cena devem acontecer nos terços para dar uma qualidade de composição padrão, uma composição clássica. Ah, você não quer saber de composição clássica? Então, beleza. Você pode entender a regra, as regras de composição e quebrar as regras. A melhor coisa para quebrar as regras é você entender a regra qual é e depois você quebra a regra. Falando em regras, eu venho com uma outra regra que é a regra dos 180 graus. Se você já produz vídeo, se você assiste novela, se você vê filmes, se você assiste futebol na TV, você já está acostumado com a regra dos 180 graus. O que é? Vamos lá, vamos dizer que tem duas pessoas conversando na tua cena, né? É uma cena de ficção, você está fazendo um vídeo que tem um diálogo. Então é o seguinte, uma pessoa olha da esquerda para a direita, a outra olha da direita para a esquerda. Então quando você grava independentemente a fala de um ou a fala de outro, você se mantiver essa regra dos 180 graus, imagina que o quê? Você passa uma linha imaginária, as duas pessoas estão conversando, então passe uma linha reta e posicione as câmeras sempre de um dos lados dessa reta. Por exemplo, essa pessoa daqui, e se eu fiz a linha aqui, a câmera vai pegar sempre no lado, para mim aqui, no lado direito, para você do lado esquerdo. A outra câmera para outra pessoa vai pegar sempre do outro lado. É a mesma coisa de um jogo de futebol. No primeiro tempo, o teu time sempre ataca para o gol à esquerda. Se você for comer um sanduíche e voltar, ainda está no primeiro tempo, você sabe que o teu time continua atacando para a esquerda. Se você tem quebra de eixo, quer dizer, se você cruza esse eixo com a câmera, você se confunde. Então o que acontece? Teu time está atacando para a esquerda, aí você vai comer um sanduíche, volta 2 minutos depois, teu time está atacando para a direita, tem quebra de eixo, isso confunde. Então na linguagem de cinema, na linguagem audiovisual, esse eixo que você vai criar entre os objetivos que você vai trocar câmeras, ele não pode ser quebrado para não dar confusão no espectador. Porque o que acontece se eu tenho uma quebra de eixo num diálogo? O um olha para o outro olha para o um. Se eu pego esse cara com uma câmera daqui, olhando para lá, e pego esse outro com uma câmera cruzando o eixo, os dois, aparentemente, na imagem final, vão estar olhando para o mesmo lado. É como se os dois estivessem olhando para o infinito. Um não está olhando para o outro. Isso é uma linguagem de cinema que você pode dar uma estudada também. Procure essa regra nos vídeos, nos tutoriais, nos livros de cinema. Regra dos 180 graus.
faz com que você não tenha essa quebra de eixo para você ter uma continuidade narrativa que não confunda o espectador. Tem muito diretor que quer, de propósito, confundir o espectador. Então faz a quebra de eixo. A quebra de eixo é permitida? Desde que você mostre a quebra de eixo na ação que você está criando. Por exemplo, uma câmera está pegando o diálogo dessas duas pessoas, a câmera em movimento mostra que ela quebrou o eixo. Se você for pego de surpresa com a quebra de eixo, esse é o problema, te confunde. Mas se você tem na cena a quebra de eixo sendo mostrada, você vai junto com a câmera, tá? Não tem esse problema é resolvido por uma imagem em movimento em que você mostra a quebra de eixo. Existem apenas 2 movimentos de câmera. Tem gente que diz aí, tem livros que dizem, não, tem muitos movimentos de câmera, tem dolly, tem isso, tem aquilo, tem grua. Não, são 2, que combinados se transformam em outros, mas eles são 2. Um deles é panorâmica, é pan, tá? E o outro é traveling, que é passeio, é o passeio. Um deles, a câmera se desloca, ela sai do lugar, tá? Que é o traveling. E a panorâmica, a câmera não sai do lugar, ela simplesmente rotaciona em um dos eixos, o eixo vertical ou o eixo horizontal. Quando ela se move no eixo vertical, tá aqui o eixo vertical e a câmera se move nesse sentido, é uma panorâmica horizontal. Então você faz lá a paisagem, vem lá da esquerda para a direita, tal, um prédio, uma pessoa caminhando que você acompanha sem sair do lugar. Se a câmera não sai do lugar, está ali no tripé, só rotacionando, é uma pan. Tá? Quando é uma pan vertical, a gente chama de tilt. O eixo é horizontal e a câmera se move na vertical. Por exemplo, um prédio. Tem um prédio lá de cima, você vem descendo com a imagem do prédio até a portaria do prédio, tá? É um tilt. Ou uma paisagem que você vai e leva para o céu para mostrar as nuvens. Uma pessoa, corpo inteiro, começa no pé, vai subindo. A câmera não se movendo do lugar, simplesmente rotacionando num eixo, é panorâmica. Quando a câmera sai do lugar, ela já está fazendo um traveling, é um passeio, tá? O passeio pode ser de diversas formas, pode ser num Steadicam, pode ser num estabilizador de imagem, que você sai andando atrás da pessoa, você pode ter movimento, uma grua, já viu grua em futebol, atrás do campo lá, que fica atrás do gol, aquela coisa levantando e baixando? Como tem movimento na câmera, é traveling, e ela ali alia já o movimento de traveling e pan. Então, por exemplo, sobe a grua e faz uma pan de cima para baixo. Então ela está aliando o movimento da grua de traveling, ela está passeando, ela está saindo do seu lugar e está se movendo no outro eixo. Então é uma combinação de eixos. Então a grua, o que ela é? Ela não é um movimento de câmera, ela é uma combinação do traveling com a pan, tá? Então existem só 2, tá? E a combinação desses forma vários outros. Dá uma estudada nisso também e você vai fazer movimentos de câmera, vai inventar movimentos de câmera, sai de baixo, sobe, pan com traveling. São essas 2 ações, são esses 2 movimentos de câmeras que combinados vão formar coisas muito legais e criativas. Vamos falar agora do chroma key. Chroma key também é um efeito que ele é dividido em 2 partes. Você precisa fazer toda uma preparação em fase de gravação e depois você tem uma pós-produção. Na edição você vai trabalhar as imagens que você produziu na gravação. Eu aqui estou num estúdio usando chroma key. Olha aqui atrás. Tá vendo esse local aqui? Esse local aqui não existe. Esse local aqui é um pano azul. Olha aqui, um pano azul. Na verdade, eu estou preparando aqui em fase de gravação. Agora eu tirei o efeito de chroma que eu usei na edição. Aqui você está vendo simplesmente um fundo azul, uma iluminação de um lado e do outro para tê-lo iluminado. Depois, esse fundo azul em fase de edição, ele vai desaparecer. Eu vou clicar na cor na edição e vou dizer assim, azul, desapareça. Aí eu vou colocar um outro vídeo embaixo, olha aqui, vou fazer agora. Pum, coloquei um outro vídeo substituindo
esse azul. A gente usa geralmente azul ou verde, porque são cores que têm um comprimento de onda que geralmente a gente não usa com outras coisas. Isso é uma coisa que você também depois pode se aprofundar. Então, chama-se efeito de chroma key. Em fase de gravação, você precisa ter só alguns detalhes. É muito legal, se você vai gravar pessoas, vai gravar blog, vai fazer site na internet que precise mudar o fundo, jornalismo, passagem, tem muito jornalismo aí usando imagens do exterior, os repórteres estão com croma atrás, não tá a Torre Eiffel lá atrás, não, ele não está ali em Paris, ali do lado de fora, não, ele pegou umas imagens, botou um fundo azul como eu estou com ele aqui, e trocou o fundo para onde você quiser. Quer ir para Nova York? Vamos para Nova York. Aqui, estou em Nova York. Vamos para Roma? Vamos ao Coliseu? Cliquei, estou no Coliseu. Então, você muda os fundos de acordo com o que você quiser. Você pode substituir esse fundo por foto, pode substituir por vídeo, pode substituir por desenho animado, o que você quiser. Tá? Esse é o efeito de chroma key. Porém, o seguinte, ele necessita de ter uma iluminação independente da iluminação que está vindo para mim, e eu não posso ser contaminado pelo reflexo desse azul na minha imagem, porque senão na hora que eu fizer desaparecer o fundo no efeito de edição, eu também vou desaparecer partes do meu corpo. Então tem que tomar muito cuidado do fundo estar isolado do primeiro plano, na fase de gravação. Na fase de edição, a gente vai falar no próximo vídeo sobre edição, a gente vai falar o que fazer para fazer esse chroma key funcionar. Beleza? Estamos terminando então o terceiro vídeo, falta mais um com algumas dicas, inclusive, de coisas que você pode preparar, que a gente chama de DIY, Do It Yourself, faça você mesmo, para você ter vários equipamentos improvisados que teu bolso vai agradecer e você não vai precisar gastar muita grana para comprar coisas, né? Isso você pode fazer em casa, pode aproveitar muita coisa, reciclar muita coisa, reaproveitar muita coisa, reciclar outras e criar umas coisas bem bacanas para melhorar ainda mais a qualidade das suas produções. Beleza? A gente se encontra então no último vídeo da série da nossa oficina de videomaker. Tchau, tchau!